Ele é visto como professor de economia pelos colegas e desmascarou clichês da direita. E eu venho aqui hoje porque tenho escutado muito aqui no plenário da Câmara dos Deputados a história da gastança do governo federal. Chegou a hora de nós demonstrarmos o que é que na realidade aconteceu de 24 para 25, de 23 para 25. Para que não reine no plenário da Câmara dos Deputados nenhuma informação falsa de que a gastança, a despesa obrigatória está aumentando demais, que o governo piorou o seu resultado primário. Nós vamos aos números oficiais publicados pelo Tesouro Nacional. Primeiro ponto, senhor presidente, deputado Hildo Rocha, que privilégio para mim tê-lo aqui hoje na presidência desta casa. Primeira coisa, o que é que o mundo inteiro examina? A despesa do governo como proporção do PIB. O que é o PIB? É o tamanho da economia, é o Produto Interno Bruto. Pois bem, em 2024, a despesa do governo, despesa primária sobre o PIB, era da ordem de 18,67. Um número que, inclusive, o governo já chegou até 19,25, né, no passado, 5, 6 anos atrás. Pois bem, 18,67. Para quanto foi esse percentual, ou seja, a despesa primária do governo como proporção do tamanho da economia, do PIB? Muito simples. Esse foi aumentado de 18,8, ou seja, 18,67 para 18,8. Praticamente estabilizou-se a despesa primária do governo e, além disso, é bom dizer que em 2025, para dar esse leve, olha o esforço no controle e na elevação da receita, para que a gente possa deduzir com fidelidade o que é que aconteceu. Em 2025, o governo federal pagou, além do valor normal que a emenda constitucional diz que ele tem que pagar de precatórios, ele pagou, além daquele valor, 42 bilhões de reais. Ou seja, ele pagou mais do que do ano passado. Portanto, a despesa primária foi cair e não aumentar se a gente retirar esses 42 bilhões pagos, né, pagos em 2025 e não pagos em 2024. Portanto, quem falar que a despesa primária aumentou, não sabe absolutamente nada do que está dizendo em relação ao governo federal. Mas não para por aí. Despesa obrigatória do governo. É importante a gente falar isso. Aquilo que o governo não pode deixar de pagar, que a gente chama no linguajar orçamentário de despesa obrigatória, e aquelas livres de qualquer decisão, o governo pode usar onde quiser, chamamos de despesa discricionária. Pois bem, a despesa obrigatória, 17,1% em 2024, 17,1% como proporção da economia. E em 2025, 17,1% também. O mesmo valor, não aumentou nada. Para dizer que não aumentou, 17,12 para 17,19, 0,07, ou seja, quase nada. Ela aumentou, diferentemente do que nós ouvimos por aqui. Aumentou isso, aumentou aquilo. Eu não estou nem tratando da receita, para depois não falarem que a receita cresceu demais. Por isso que o resultado em 2025 foi muito melhor do que o resultado em 2024. Não estou nem falando nisso. Estou pegando o total da despesa como proporção da economia. E além disso, o percentual da despesa é discricionário, ou seja, o valor livre para o governo escolher aonde quer gastar, que diziam que em 2025 estava falido, ele vai falir, o governo brasileiro vai falir, porque está pagando juros da dívida pública exorbitantemente. R$1 trilhão, o Brasil não aguenta 5 anos. Estou falando hoje aqui, ainda no começo de 2026, que daqui a 5 anos o governo não conseguirá pagar R$1 trilhão de juros, que esse sim é o maior componente de despesa, e eu desafio quem me disser o contrário do que está colocado. Porque não adianta dizer, porque teve um déficit primário de 40 bilhões, 38 bilhões, vai justificar a maior taxa de juro real do mundo. Não há explicação técnica para isso, uma despesa, um déficit de 40 bilhões, justificar a maior taxa de juro real do mundo, maior do que a Rússia, que está em guerra, maior do que Israel, que também em guerra. Enfim, é só para que a gente possa contextualizar. Por fim, senhor presidente, eu gostaria de concluir o raciocínio, que a despesa, portanto, como eu estava falando, a despesa livre ou despesa discricionária, que aumentou de 1,56
para 1,61. Ou seja, o governo ficou mais à vontade na escolha das despesas que ele realmente poderia fazer. Portanto, é equivocado. Todas as matérias que saíram esse ano sobre despesa obrigatória e despesa discricionária estão todas furadas. Queria, senhor presidente, divulgar na Câmara dos Deputados. Parabéns pelo vosso pronunciamento, o novo deputado Mauro Benevides Filho.